Olá, tudo bom? Eu vou começar o vídeo hoje. Eu vou citar alguns versículos que eu costumava escrever, no meu caderno quando eu estava morando na rua. E agora já é de madrugada, então eu tô sem sono, não tô conseguindo dormir. Então eu vou falar um pouco a respeito disso, E o tema que eu comecei a fazer, era referente, na época, e a reconciliação matrimonial, Então, eu vou falar um pouco a respeito do relacionamento, entre o homem e a mulher no casamento, É o evangelho do casamento, Conforme eu batizei. Daí eu vou falar algumas passagens, talvez outras não coincidam, exatamente, mas eu vou usar o que eu tinha escrevido e vou montando aqui um roteiro, Então eu vou começar como está escrito aqui. Vou começar em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu vou usar minha Bíblia agora, Vou abrir minha Bíblia aqui. Eu vou falar um pouco desse assunto até onde eu conseguir aguentar, Para poder resistir ao sono, Eu falei que eu tava sem sono, mas a gente fica desanimado, E eu tô com a vista muito escura. Chega essa hora, Eu começo a ficar desse jeito, principalmente agora que nós estamos no período da madrugada, E o período da madrugada, ele é obscuro, Porque a madrugada foi feita, a noite, a escuridão, Que eu considero como o mundo das trevas, Ele foi feito para que nós possamos dormir, E eu não tenho conseguido, Porque como eu mudei de vida, Agora eu tenho outro estilo de vida, Eu tô dentro de uma casa, eu tenho luz, Quando eu morava na barraca, na rua, Eu morava numa praça aqui na minha cidade, Eu morei muitos anos, 4 anos na rua, Então, quando dava 6 horas da tarde, eu ia dormir e acordava às 6 horas da manhã. E amanhã eu tenho um compromisso, Então eu tô até com medo de perder, porque eu não consigo mais dormir às 6 horas da tarde e acordar às 6 horas da manhã. E o compromisso é às 8 horas, Então também por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque se eu não conseguir dormir, daí eu já, quando chegar às 6 horas da manhã, eu já me preparo e depois eu vou lá no compromisso e já resolvo, Inclusive é um compromisso lá no CRAS, Eu vou tentar ganhar alguns benefícios, Da prefeitura aqui da cidade. Vou conversar com o assistente social. Daí eu vou ver o que eu posso obter, Porque como a gente é pobre, eu sou pobre, Porque eu não tenho família, minha família morreu todo mundo, eu sou sozinho no mundo, eu não tenho dinheiro, não posso trabalhar, que eu sou interditado pelo juiz e o promotor, por problema de cabeça, Fui parar lá dentro da floresta amazônica, quase que eu morri, Por causa das vozes, dos sons, da perseguição, Por causa é, do, do modo, que a gente vive, E cada vez mais vai piorando, A gente fica
psicologicamente, né, abalado, né? Quase que eu fui para os Estados Unidos a pé. Mas aí é uma outra história, né? Vamos lá no livro de Hebreus, né? Para poder falar a respeito do assunto. Então eu citei Hebreus capítulo 13. Olha só, hein? É o último capítulo da Bíblia. Tá falando sobre a questão do matrimônio, a relação entre homem e mulher. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos lá. Venerado seja entre todos o matrimônio. Está vendo? É o evangelho do matrimônio. Como eu escrevi aqui. Ninguém cita, né, esse versículo, né? Eu consegui achar nas minhas leituras quando eu estava morando na rua. Ninguém me indicou. Vamos lá, deve ser legal esse versículo, hein? Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Nunca vi ninguém falando desse versículo. Eu já vi até debate falando sobre a questão do homem e a mulher cristã na igreja que são casados. Eu nunca ouvi falar. É um super versículo, né? Vamos repetir aqui, ó. Venerado. Essa palavra venerado, que está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, quem usa essa palavra é aquela sociedade secreta do capeta, né? A maçonaria. Eles costumam falar assim, venerado tal, né? Que tá dentro lá da seita, lá do diabo, lá. Venerado mestre, não sei o que, lá da ordem deles lá, que é do mal, né? E eles fingem que são do bem, né? Então eles usam essa palavra aqui, ó, venerado. Eu não cheguei, né, fazer uma pesquisa, né, para saber a etimologia da palavra, né? Deixa eu ver se tem aqui, mas não tem. Aqui tem val, vestíbulo, vileza, que é um comportamento vil, né? Vilipêndio, que é intensa desgraça, né? Vindouro, que é o futuro. Vitupério, né? Que é repreensão severa. Mas venerado não tem, né? Venerado seja entre todos o matrimônio. Olha só, entre todos o matrimônio. Aqui é uma palavra exclusiva referente ao casamento. Então é muito importante essa palavra que eu estou produzindo, dizendo agora. Por quê? Porque está falando do matrimônio. E o leito, agora está falando do leito, que seria o encontro, né, entre o homem e a mulher, né, cristã, né? Então é de extrema importância isso que eu estou revelando. Faz parte do início do evangelho do casamento, que eu vou começar a falar a respeito disso, que eu já estou falando já. E o leito sem mácula. Mácula, a palavra mácula seria uma coisa assim digesta, né? É uma coisa assim que no caso aqui, como é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né?
um casal, o casal não pode ter mácula, né? Mácula, o casal cristão, né? O casal abençoado por Deus. Então, a instituição do casamento, a igreja começa na instituição do casamento. É isso que eu estou querendo dizer. Antes da pessoa ir na igreja institucional, como nós conhecemos, né? Que é a igreja tradicional, né? Vamos colocar nesse aspecto. Existe essa compreensão, porque se nós formos lá no livro de 1 Timóteo, o capítulo 1 e o capítulo 2 está falando a sequência que o homem e a mulher, ela tem que se submeter para entrar dentro da questão do conceito de igreja. Antes da pessoa começar a frequentar uma denominação, uma congregação, uma comunidade, e fazer uma comunhão com os irmãos que não são da família do casal, primeiro tem que haver esta situação do matrimônio que representa o leito sem mácula, ou seja, o homem e a mulher, eles têm que se entender em tudo, né? Tem que ter o mesmo pensamento, a mesma ideia. Ou seja, a construção do casamento, dos mandamentos do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e do nosso Deus Espírito Santo, que eu vou falar um pouco disso agora também, tem que ter essa iniciativa, em primeiro lugar, para depois o casal poder começar a frequentar uma igreja, né? Se possível, idônea, né? Agora nos últimos tempos, né? Agora, sobre a questão da Trindade, eu estava vendo hoje um vídeo, eu estava vendo um hangout, né? E daí, né, eu sempre vejo mais ou menos que esse hangout ele é produzido todo dia, né? Daí o canal lá do Hangout começa a falar sobre os assuntos, né? E o dono do canal, ele parece que ele é professor, né, de teologia. Só que ele é um professor estranho, né? Porque ele fala muito mal da Bíblia, fala que a Bíblia é um livro copiado de outras religiões. Daí entre os convidados dele lá, e eles começam a falar um monte de coisa de dentro e fora da Bíblia. Daí fiquei acompanhando e hoje o tema foi a Trindade, né? E eles falaram muitos absurdos, né? Tô até aqui com algumas provas aqui que a Trindade existe, né? Porque ele falou que a Trindade não existe, né? Que Deus é um só, né? E daí eu até escrevi alguns textos da Bíblia, né? De Salmos, né? Que comprova que a Trindade existe, né? Vou até citar, acho que um texto agora, né? Ou daqui a pouco, né? Então eu queria falar também sobre isso, né? Então faz parte também desse matrimônio aqui, que é o matrimônio de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, venerado seja entre todos o matrimônio. Esse entre todos aqui seria sim, que nem estou falando, em primeiro lugar é o casamento entre o homem e a mulher. É isso que é a igreja, é a formação da igreja. Está bem claro aqui, ó. Hebreus capítulo 13, versículo 4, um super versículo que demonstra isso, comprovando isso que eu estou dizendo, ó. Venerado seja entre todos. Entre todas as coisas, em primeiro lugar, é o matrimônio. A conjunção entre o homem e a mulher. Está bem claro aqui, ó. Por isso que Paulo, ele escreveu em Timóteo o ministério da igreja.
Só que as pessoas, elas não entendem, elas acham que ministério é o conjunto de famílias reunidos dentro de um templo, uma igreja de pedra. Sim, isso realmente tem que acontecer, mas em primeiro lugar tem que haver esta situação. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra matrimônio aqui é referente a homem e a mulher, porque na continuação do próprio versículo, olha o que está dizendo, ó. Porém, aos fornicadores, ou seja, o casal que o homem trai a mulher, ou a mulher que trai o homem dentro da igreja. Está falando dos membros da igreja, os fiéis, ó, não pode acontecer, ó. Aos fornicadores, ó, está escrito porém, ó. Ou seja, quem não é fornicador, Deus abençoa, ó, de qualquer maneira, ó, sem mácula. Porém, aos fornicadores, que são as pessoas, o casal que está dentro de uma igreja, e a mulher trai o homem trai a mulher e ninguém fica sabendo, ó. Aos fornicadores e aos adúlteros, está vendo? Adultério significa traição. Daí, olha o final do versículo, ó. Deus, com D maiúsculo, os julgará. Então, a pessoa que está dentro da igreja, não é porque está dentro da igreja que não vai ser julgada, ó. Nesse caso aqui, vai ser julgado. Está vendo? Daí nós podemos ir lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que fala de adultério, né? Mas eu não vou lá agora, né? Então eu dei um... É um super versículo esse versículo. Esse versículo aqui é um versículo que a gente pode considerar como o versículo principal para entrar nesse assunto, né, nesse tema, e começar a discorrer, né, sobre o que nós estamos falando agora, né? O que eu estou falando agora. Então, o tema é reconciliação matrimonial, com o título-chave do versículo que está em Hebreus, capítulo 13, último capítulo de Hebreus, para ver a importância, né, desse assunto, né? Foi colocado no final do livro de Hebreus, último livro que o apóstolo Paulo escreveu na sequência aqui da Bíblia, né? E é um livro sacerdotal e tem outros méritos também, mas eu considero um livro sacerdotal, né? E olha que nós encontramos aqui, hein? Então vamos continuar, né? Vamos fazer um debate agora entre esse versículo e as coisas que eu escrevi aqui para fazer uma comparação agora. Agora vamos para Mateus capítulo 14, versículo 4. Daí eu escrevi só a palavra possuí-la. Então vamos ver o que está escrito nesse versículo. Vou deixar aqui marcado aqui para poder voltar, né? Se precisar. Vamos fazer agora, tentar fazer uma ligação agora entre esse versículo que nós falamos e Mateus capítulo 14. Olha só, 14, versículo 4. Viu como Deus e Jesus, eles intercedem na nossa vida? Eles que conduzem, né? Todas as coisas, né? Através do Espírito Santo, né? Aqui, cheguei aqui em Mateus capítulo 14, versículo 4. Porque João lhe dissera, não te é lícito
possuí-la. Está vendo? Eu já até sei já o que está falando aqui, só pelo versículo que eu acabei de ler. Sei mais ou menos, né? Então vamos lá. Como eu estou no versículo 4, dá até para começar a ler do versículo 1, do capítulo 14, porque está falando de traição, assim, de uma traição forçada aqui, né? Daí, se eu ler aqui agora, daí nós vamos entender, né? É melhor eu ler do que eu ficar explicando, né? É melhor ler os versículos, né? Daí fica vai ficar mais claro, mais nítido, né? Mateus capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo, ouviu Herodes. O Herodes, né? Para quem não sabe, ele era o tetrarca. Essa palavra, bom, Herodes, ele era o rei, né? Ele era o quarto rei, porque acho que houve 4 Herodes, né? E esse aqui era o Herodes bisneto, vamos dizer assim. Teve o Herodes pai, o Herodes filho, o Herodes neto e o Herodes bisneto. Então esse é o quarto, né, da geração, né, da linhagem, né, dos reis, né. Se eu não me engano era de Judá, né, na época de Jesus Cristo. E ele era o quarto, né, os outros 3 eram os antecedentes dele, né. E esse aqui não é o mesmo que perseguiu o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que não era, né? Porque lá em Mateus está escrito que o pai ou o avô, né, desse Herodes que perseguiu Jesus Cristo quando Jesus era bebê, né, criança, né? Que Maria e José fugiu lá para o Egito, né? Eu acho que é isso, né? Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, vírgula. Então aqui nós estamos falando de fama e de Jesus. Versículo 2. E disse aos seus criados, 2 pontos. Esses reis, né, sempre tem, né, essa bajulação, mordomia, né? Eles têm tudo e nós não temos nada, né? Por isso que nós temos que ser pobres, entendeu? Porque quem é rico só tem esses privilégios aqui na terra. Quando morrer vai inverter. Igual como está escrito em Lucas capítulo 16. A parábola do rico e do Lázaro, né? Lázaro era pobre, mendigo. E o rico, ele era o rei, né? Igual o Herodes. Daí quando eles morreram, inverteu tudo. Lázaro ficou numa situação igual ao rei, né? Igual ao rei. E o rico ficou numa situação igual ao mendigo, né? Ficou sofrendo, né? Ficou queimando. No inferno. Lá no livro de Lucas está escrito o inferno, né? Então é isso que vai acontecer. E como Jesus estava famoso, né? Porque ele fazia milagres, né? Esse Herodes aqui, né? O maldito, né? Ele ficou sabendo de Jesus Cristo, né? Versículo 2. E disse aos seus criados, né? O Herodes: Este é João, o Batista. Por que ele disse isso aqui? Porque Herodes já tinha matado o profeta João, né? O João Batista, né? Já tinha cortado a cabeça dele, né? Então, o Herodes estava achando que João tinha ressuscitado ou reencarnado, não sei qual era o pensamento desse Herodes. E ele estava achando que Jesus Cristo era João Batista reencarnado, né?
Daí ele fala aqui, ó, ressuscitou dos mortos. Não é nem reencarnação, é ressuscitação. Aqui está usando a palavra ressuscitar. Ressuscitou dos mortos, tá vendo? Na mística dele, né? Porque esses caras são tudo místicos, né? E nós somos crentes fiéis, nós não acreditamos em misticismo, bruxaria, né? Então essa que é a diferença. Os ricos, a religião deles é tudo místicas, né? E na Bíblia condena, né? Eles fazem feitiçaria, por isso que eles são ricos, né? A mordomia deles, a prosperidade deles vem dessa ação, né? De servir ao reino do diabo, né? Das trevas, né? Eu falo isso abertamente, porque está escrito na Bíblia, né? É por isso que a gente tem que discernir, nós temos que ser prudentes. Né? A gente tem que fazer avaliação baseado naquilo que a gente já conhece, né? Pela palavra de Deus que está escrito dentro da Bíblia, né? Então, e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Porque Jesus ele só vai revelar essas coisas para os pobres, para a gente, não para os ricos. Isso que eu estou querendo dizer. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Está vendo? Essas maravilhas que Jesus fazia, os milagres, os sinais, né, de prodígios, né? Aqui o rei Herodes, né, ele está fazendo uma argumentação, né, e uma avaliação, né? Ele tá descrevendo aquilo que ele estava percebendo, né? Que João Batista tinha se ressuscitado dos mortos e entrado dentro do corpo de Jesus. E aqui ele está explicando que por isso que Jesus fazia aquelas maravilhas, né? Que operavam em Jesus, né? Daí vamos lá. Aqui tem uma conotação com adultério, fornicação? Tem, porque vamos continuar lendo aqui. Vai falar sobre isso agora também. Versículo 3. Porque Herodes tinha prendido João. Aqui está explicando. E tinha-o amarrado e colocado no cárcere, na prisão, né? Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Está vendo? Esse Herodes estava pegando a mulher do irmão dele. Estava tendo relação, né, amorosa com a mulher do irmão dele. Tá vendo como entrou em adultério aqui? E isso é contra os princípios da religião cristã. Todo mundo sabe disso. Então por que se você se como é que eu posso dizer? Se auto revela a um cristão, você tá fazendo isso, você que é homem, você que é mulher, está traindo o seu parceiro, a sua parceira, por isso que sua vida não tá dando certo, você tá cheio de problema. Se você não tem problema de um lado, mas você vai conquistar um problema de outro lado, por causa do seu pecado, como eu estou descrevendo aqui. Qual que foi o fim do rei Herodes? Ele morreu assim do nada, ia fazer um discurso, daí veio acho que o Espírito Santo e matou ele, como está escrito aqui nós estamos em Mateus, né? Em Mateus, nos próximos capítulos, acho que vai falar sobre isso, a morte de Herodes.
E aqui nós estamos falando sobre o adultério, né? Tá vendo? Houve o pecado, né? Houve o pecado, houve a transgressão, né? A transgressão se manifestou, o pecado, né? E daí houve depois o julgamento, e depois houve a punição, depois houve o castigo, e depois houve a morte, né? Uma coisa é atrelada à outra, né? E o irmão do Herodes chamava Filipe, né? Ele também era nobre, né? Ele era rei de uma concessão lá no reino, né? Dos judeus israelitas, né? De um local lá, da província, lá de algum lugar lá que eu esqueci o nome, né? Mas tá escrito aqui nos textos da Bíblia, né? Versículo 4. Porque João lhe dissera, tá vendo, ó? João dizendo para Herodes, não te é lícito possuí-la. Tá vendo? Aqui é a prova. Ó. João estava repreendendo Herodes, porque João, ele era uma pessoa de bom coração, né? João era um servo de Deus. E o Herodes era o servo do diabo, né? Por isso que Herodes matou ele, né? Tá vendo? Além do adultério, tem o homicídio também. Fora as outras coisas, né? Que deve ser muitas. E ele era rei, ele que tinha que fazer o que era certo para poder ajudar o povo, ele fazia o contrário, tá vendo? A personalidade, a característica, o, o personagem, né, Herodes, ele é um exemplo do que acontece hoje em dia. Uma pessoa que tem poder igual um rei, por exemplo, nos nossos dias de hoje, com certeza se enquadra dentro dessa história que eu estou contando, utilizando o exemplo do Herodes, que está escrito na Bíblia aqui, do rei Herodes. Então essas monarquias, estas elites, eles vivem tudo desse jeito, só que a gente não vê, então a gente não percebe. Então a gente acha que são tudo santo, porque a aparência engana, né? Diante as câmeras, holofortes, eles são de um jeito, eles são bonzinhos. E fora do holoforte, da vista das pessoas, né, da população, eles são uns demônios, né? Por isso que eu posso falar de boca cheia, porque eu não preciso ficar atrás de provas referente à questão dessas pessoas que estão assim na classe alta, né, na burguesia, né, que estão no poder, por exemplo, pessoas do governo, pessoas da justiça, pessoas da política, pessoas da sociedade que são, vamos supor, empresários, né? Eu estou dando essa referência para poder sintetizar isso que eu estou falando, né? Mas dentro também das outras classes, né? A classe média, a classe baixa, né? Também acontece, né? Só que o modelo, né? O modo de transgressão, de vida é diferente, né? Mas também acontece em toda a sociedade, né? Então, versículo 5. E, querendo matá-lo, temia o povo. Aqui está falando como que aconteceu a morte de João, né? Como que Herodes, né?
ele procedeu, né? Pode ver, ele temia o povo, ele queria matar João Batista, mas ele temia, né? Aqui vai falar, né? Agora vai contar a história, né? Vamos ver o enredo agora. Temia o povo, porque o tinham como profeta. O povo achava que João Batista era profeta. Ele disse que não era profeta, né? E nem era Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo diz que o apóstolo João Batista era profeta. E era o maior profeta que já tinha aparecido, né? Existe esse diálogo aqui, né? Mas o difícil é ficar achando. Mas como eu já li algumas partes da Bíblia, eu me lembro dessa história, né? Tanto é que os espíritas kardecistas, né? Lá do... Como é que chama lá onde eu trabalho? Lá do Allan Kardec, né? Os kardecistas, né? Eles pegam uma passagem da Bíblia para comprovar que João Batista era Elias, que Elias era João Batista e ele reencarnou em João Batista. Como tem uns versículos que dá a impressão que é isso, mas não é. Se a gente pegar outros versículos, nós vamos ver que Jesus Cristo, né, eles até falam isso, né? Que Jesus Cristo diz que Elias é João Batista, mas eles inverteram, eles interpretaram errado, pegando os versículos certo, que eu estava lendo, né, um dia lá, onde eu faço terapia, né, que inclusive é unidade do Hospital Allan Kardec, né, que é o Hospital de Doente Mental, tinha lá o livrinho, eu estava lendo, né, falando do Allan Kardec, né, e daí colocou os versículos lá, daí eu gosto, né, de ficar fazendo essas análises, né? Daí eu li o que o Allan Kardec escreveu, daí eu matei a charada. Mas quem não tá ligado, cai direitinho. Por isso que os membros aí do Espiritismo, que seguem a linha Allan Kardecista, eles estão sendo enganados, porque eu consigo provar dentro da Bíblia que o Allan Kardec disse está errado. Jesus não falou isso, que o profeta Elias reencarnou dentro de João Batista, como parece que está escrito no versículo que ele utilizou lá no texto lá que eu estava lendo, lá que o Allan Kardec escreveu. Não foi isso. Se a gente pegar, ele não colocou o versículo que comprova isso que eu estou falando, que eu estou refutando ele agora. Só que eu não vou fazer agora essa... Eu não vou atrás disso agora, que não dá, porque tem que, é bem, sabe, é bem assim, tem que pegar os versículos certos e ir encaixando para chegar nessa conclusão que eu estou expondo. Mas eu consegui quebrar essa ideia que, tá vendo? Eles colocam para enganar todo mundo, inclusive os que estão lá seguindo eles. Agora, todo mundo que segue, que são os ricos, por que eu sei que são ricos? Porque eu já dormi na frente lá do Hospital Allan Kardec, de madrugada, e tem uma lateral que eles têm lá uma biblioteca e só vai os ricaços aqui da minha cidade lá. Tanto é que eu tava um dia lá, que eu ia dormir lá, na porta lá, né, deles lá, que eu não tinha onde dormir, e daí eu vi chegando um monte de rico lá. Daí o segurança falou pra mim que ali só tinha família, só tinha esposa, filho de político, de gente da justiça, da prefeitura, empresário, tudo ali que eles estavam fazendo, iam começar a fazer a reunião, né? E eu tava ali sentado ali, né? E tava observando ali o movimento e só tinha gente rica entrando lá
na biblioteca lá para fazer a reunião lá, que eles têm muitos livros lá, né? Por isso que eu sei. Eu vi com meus próprios olhos. Eles são tudo rico e são tudo enganado. Porque eles ensinam uma coisa que eles estão achando que tá certo, mas tá tudo errado. E eu tenho como comprovar. Se eu pegar os textos aqui, eu comprovo que o João Batista não é a reencarnação de Elias, do profeta Elias. Não tem nada a ver. Mesmo Jesus falando do jeito que ele falou, mas tem um versículo que comprova aqui que não é. É que agora eu não me lembro, né? Eu tenho que ir. Eu até acho que escrevi no meu caderno. Eu escrevi no meu caderno. Eu ia até pegar esse livro que tava lá, né? De bobeira, lá onde eu tava fazendo a terapia, né? Mas eu peguei, depois eu levei de volta, ou eu joguei fora, eu nem me lembro o que eu fiz. Mas eu escrevi no meu caderno. Então eu vou pegar depois que eu achar, né? Não vai ser agora, né? Depois que eu tiver em off, né? Eu vou pegar e vou ver. Eu sei que eu escrevi no meu caderno, tá no meu caderno umas partes que eu escrevi. Depois eu vou procurar aquele texto que eu tô falando que comprova que o que o Allan Kardec falou é mentira, mas ele fez de um jeito que parece que é verdade mesmo. E eu fiquei lendo assim, falei, não, tá errado esse pensamento aqui. Depois eu falei, tem um versículo dentro da Bíblia que comprova isso que eu tô falando. Ele tá distorcendo aqui. Então eu já tô anunciando. Por isso que eu tô falando isso agora. E tem agora, eu vou até o versículo 6, que eu achei aqui uma coisa muito interessante também, que eu vou falar do Natal, né? É uma outra constatação que Jesus me mostrou, né? Que é muito bombástico também. Mas vamos continuar aqui, na história do maldito Herodes, né? Que cortou a cabeça do santo João Batista, né? E querendo matá-lo, tá vendo? Temia o povo, porque o tinham como profeta. Tá vendo? Versículo 5. Agora que entra a parte natalina, ó. Versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes. Tá vendo? O Natal não é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal é o dia do festejo natalino desse Herodes aqui. O aniversário dele é de Herodes, não é de Jesus Cristo. Tá vendo como o sistema religioso cristão não diz e inverte tudo também, as posições? Tá tudo errado, ó. Natalício, ó. Natal, ó. Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Tem a ver com a festa, tá dentro da Bíblia, ó. Versículo 6 do livro de Mateus, capítulo 14, ó. Festejando-se, tá vendo, ó? Tá festejando o aniversário de Herodes, ó. Porém, tá vendo? Aqui tá comprovando isso que eu tô falando, ó. O dia natalício, ó. Tá vendo? O Natal é isso. E eles colocam como sendo o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. Aqui tá a prova, ó. Natal, natalício, ó. Natalino, ó. Natalício, ó. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes. Tá vendo? O Natal que nós comemoramos aqui, que nós somos ocidentais e os orientais lá também. Não, os orientais acho que nem comemora o nascimento de Jesus Cristo, né? Que eles têm outros deuses, outras religiões, né? Mas ó, nós comemoramos a festa do rei Herodes que matou o profeta João Batista e Jesus Cristo. Olha só o que eles fazem, ó.
E os católicos e os protestantes ficam comemorando 25 de dezembro, que é Natal. Isso daí é muito grave, é gravíssimo. A gente não pode comemorar Natal. Nós estamos comemorando a festa do diabo. Tá escrito aqui, ó. Mateus capítulo 14, versículo 6, ó. Festejando-se, tá vendo? Uma festa, ó. Festejando-se. O que você festeja dia 25 de dezembro? Não é uma festa? Em vez de você tá achando que você tá festejando o aniversário de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, você está festejando o aniversário do rei Herodes aqui, ó, que é assassino, psicopata, ó. Você está festejando o dia do diabo, ó. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes. Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Tá vendo? Acabei de provar. Ó, ó a palavra. Ó a palavra aqui é substantivo. Ó o substantivo que está descrevendo o aniversário e o festejo do rei Herodes. Natalício. O dia, tá vendo? Dia natalício. O dia natalício de Natal. É a mesma coisa. Está comprovado dentro da Bíblia que o Natal não é o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, mas pelos costumes e a tradição religiosa cristã, todo mundo acha isso, então vocês ficam festejando e eu não fico. Ponto final. Daí vamos ver no dia do juízo quem está certo. Como o negócio que eu falei que o Allan Kardec, que é o líder lá dos espíritas, né, da religião espírita, né, os kardecistas, né, ele escreveu lá no livro dele, lá ensinando aí os adeptos aí da religião espírita, que ele ensina isso. Eu li lá. Por isso eu tô falando uma coisa que eu vi. Tá dentro do livro dele, oficial. Eu vi. Daí eu fiquei fazendo essa comparação ali na hora, daí eu cheguei na conclusão que ele tá errado, não é? João Batista, tanto é que no versículo a gente vê direitinho, eu tô até lembrando agora o que está escrito no versículo. A gente vê direitinho, Jesus está falando que ele é igual, o profeta Elias é igual a João Batista, mas isso não quer dizer que o João Batista é o profeta Elias, ele só está fazendo uma comparação por causa da importância de João Batista. Ele é tão importante quanto o profeta Elias, o João Batista. E daí o Allan Kardec, pilantra, sem vergonha, safado, porque é tudo gente do mal, é tudo igual esses caras aqui que eu tô falando. Ele inverteu tudo. Ele colocou de um jeito que parece que Jesus está falando que o profeta Elias é João Batista para comprovar a reencarnação. Entendeu? A jogada dele? Só que ninguém fala disso porque as pessoas não percebem. Eu percebi porque Jesus me colocou lá o livro lá do Allan Kardec e eu comecei a ler e calhou de eu ler essa parte lá do livro do Allan Kardec e achei interessante. Daí eu continuei lendo, daí que eu comecei a entender a jogada que estava escrito lá na leitura que eu estava fazendo do livro do Allan Kardec. Daí eu falei, não, tá errado. Daí quando eu peguei o versículo que comprovava isso que eu tô falando, só que eu não me lembro onde tá agora, né? Mas eu consigo achar aqui. Se me dá um tempo, né, eu consigo achar. Tá aí, tá lá, tá escrito assim, ó. Jesus Cristo está falando que
o João Batista, ele é como se fosse o profeta Elias pela grandeza, pelo serviço, pela obra, pelo que o profeta Elias fez, João Batista também estava fazendo igual também, pela importância. Não porque o profeta João Batista é o profeta Elias. Porque ó a ideia do espiritismo é querer desmerecer a religião cristã, invertendo a verdade para mostrar para os seguidores do Allan Kardec, do espiritismo, dos, né, que frequentam o kardecismo, que tá vendo ó, o próprio Jesus Cristo dentro da Bíblia dos cristãos falando que o profeta Elias reencarnou no corpo do profeta João Batista. Tá vendo? Daí todo mundo acredita. Olha só. Nossa, é mesmo. Tá vendo? Esses cristãos é tudo burro. Nós vimos isso. Mas só que eles estão vendo tudo errado. Eles estão vendo tudo distorcido. Porque esse sistema espírita, que é tudo diabólico, espiritismo, igreja católica, é tudo a mesma coisa, só que eles colocam nome diferente para dividir as pessoas e para dividir também a questão da religião também. Porque todo mundo pensa, um é católico, outro é espírita, então é diferente. Mas depois eles fazem essas maracutaia aí para enganar tanto os espíritas, que estão dentro da religião espírita, como os cristãos, que estão dentro da religião católica, protestante. Tá vendo a manipulação? Se um dia eu conseguir reunir essas provas, daí eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Isso que eu tô falando é verdade. Eu consegui descobrir só lendo ali, eu fui pegando, porque eu já tinha uma noção quando eu estava lendo o livro ali do Allan Kardec, aquela parte que eu estou falando agora, que eu achei muito interessante, por isso que eu continuei lendo, porque eu vi a abobrinha, né, maracutaia, que estava escrito ali, né, daí eu fui prestando atenção, daí falei, não, tá errado isso que está escrito aqui no livro do Allan Kardec. Ele está falando que o profeta Elias reencarnou no corpo do profeta João Batista para comprovar a reencarnação. Para eles falar, tá vendo aqui, ó, tá dentro da Bíblia, ó. Aqui tá a prova que existe reencarnação, ó, dos mortos. A gente não vai reencarnar, então o adepto ao espiritismo está sendo enganado muitas vezes, só nesse assunto que eu tô expondo aqui. Daí o membro lá da religião espírita aí que eu tô comentando, né? Ele fica mais crente ainda lá no espiritismo, daí ele nunca vai largar do sistema aí do diabo aí que eles frequentam aí. Daí eles vão ficar mais fiel ainda e vai trazer mais gente. Tá vendo? Uma coisa vai levando para outra. Daí se um dia eu conseguir fazer essa experiência aí, daí eu faço o vídeo e vou comprovar isso que eu tô falando. Eu tenho certeza absoluta. Tá ok? Muito obrigado, fique com Deus. Espero ter ajudado e não caia nessas armadilhas aí. Porque o certo é não ter contato, vínculo com religião, igual eu tô falando. Que nem eu comecei no começo do vídeo, falando do evangelho do matrimônio, da reconciliação e do significado do casal,
da relação entre homem e mulher, que está em primeiro lugar, usando o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Sem precisar recapitular. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.